Bom, Mauro César Pereira, vamos ter Fla-Flu no Maracanã. Flamengo e Fluminense. Fluminense campeão da Libertadores. Seria uma baita carimbada de faixa o Fluminense ferrar o Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Aí a gente vê o Fluminense chegando embalado por essa conquista, já não brigando mais por nada. Mas se o Fluminense terminar o ano campeão carioca em cima do Flamengo, campeão da Libertadores de forma inédita e ainda tirando do Flamengo praticamente a chance de brigar pelo título brasileiro, é o ano que já é dos sonhos, mas é perfeito para o torcedor tricolor. E do outro lado, a gente tem o Tite podendo se firmar no Flamengo agora com 3 vitórias consecutivas se vencer o Fluminense. Venceu de forma muito convincente o Palmeiras, saiu animado, só que o Tite disse tudo aquilo que você fala aqui há muito tempo, só que de uma forma suave. Eu cobrei dos jogadores depois das 2 primeiras vitórias porque o time se acomodou. Então, qual a chance desse Flamengo se acomodar de novo? Ou não? Agora realmente vai tomar vergonha na cara, porque é a reta final, tem que dar uma satisfação para a torcida que só passou vergonha nessa temporada. E o que esperar desse jogo, né, Mauro? Vai ser um jogaço com o Maracanã lotado. Assim, o Fluminense, assim, o raciocínio lógico é o Fluminense jogando, né, como se fosse uma final e tal, para prejudicar o Flamengo. E tem um outro aspecto também, que é o Fluminense olhando para o Mundial de Clubes também, né? Ou seja, jogadores já pensando que ninguém quer se machucar, ninguém quer ter um problema. Vai muito de cada um, como é que cada um encara essa situação. Eu acho que o Fluminense, até o final desse campeonato, embora tenha feito uma partida digna contra o Internacional, né, cheio de reservas, e não perdeu o jogo, foi 0-0, é possível que a gente veja jogos do Fluminense com diferentes comportamentos em função da proximidade de uma competição que o clube vai jogar pela primeira vez na sua história, né? E com a possibilidade de pelo menos chegar numa final contra o Manchester City e tudo mais. Eu acho que sim, a grande expectativa do lado do Flamengo é que o Flamengo faça de novo um bom jogo, que o time jogue concentrado, que o time encare com a seriedade necessária a partida. O Tite está fazendo lá o trabalho dele, mas esse time já deu demonstrações inequívocas de que não é 100% confiável, né? E para ele ganhar essa confiança tem que fazer seguir os jogos. Esse é mais um deles. Mas imagino que vai ser um jogo também que o Tite talvez adote uma estratégia até de deixar o Fluminense ter mais posse de bola, como gosta do Fernando Diniz, como aconteceu no primeiro tempo contra o Palmeiras. O Palmeiras teve mais posse de bola. Eu acho que ele pode ter um plano de jogo um pouco diferente do que é o normal nesses confrontos, que os dois tentam ali controlar a posse e ter um protagonismo no jogo a partir do domínio da bola por um maior período de tempo. Mauro, o nosso grande debate foi: Cebolinha continua? Porque para mim deve continuar. Jogou muito e o Bruno Henrique volta. Não vai mexer, vai manter. O Bruno Henrique vai ficar no banco. E você acha que ele deve manter? Sim, sim. Até porque o Bruno Henrique não faz bem o papel que o Cebolinha está fazendo. Acho que o Bruno Henrique fica muito sacrificado quando é colocado ali para jogar no corredor, tendo que voltar e marcar. Ele perde muito do poder de decisão dele. E eu acho que não é um momento interessante para você fazer experiências e mudar. Mantém como está. Deu certo, foram 2 jogos, o time venceu, o Cebolinha jogou bem, deu assistência. O Luiz Araújo jogou muito bem pelo outro lado do campo. Então, eu imagino que seja mais conveniente deixar o Bruno Henrique como opção aí no banco de reservas, como está o Gabriel. Normal, fica no banco. Ele vai ficar no banco por culpa dele mesmo, porque ele tomou um cartão, depois ele tomou um amarelo, foi suspenso, ele foi lá, tolamente tomou um vermelho, foi expulso, pegou 2 jogos, dos 2 jogos que entrou, jogou bem, então ele perde lugar no time. Depois ele tenta recuperar, absolutamente natural. Se a gente falou do confronto Abel Ferreira e Tite, agora é Tite e Fernando Diniz, né? É o ex-técnico da seleção brasileira contra o atual técnico da seleção brasileira. Se o Tite já venceu um baita duelo que foi contra o Abel Ferreira, agora ele tem o grande treinador brasileiro, né, da atualidade, campeão da Libertadores, técnico da seleção. O que esperar desse confronto entre os dois, hein? Eu acho que o Flamengo é favorito. Em cima de tudo que foi colocado aqui, por mais que o Fluminense esteja vivendo um momento glorioso, faz uma semana que ele ganhou o título e tal, mas a cabeça já mudou, né? O Fluminense já está classificado para a Libertadores, não tem grandes pretensões no campeonato, talvez a maior pretensão dele seja incomodar o Flamengo, atrapalhar o Flamengo, mas Mundial, uma série de coisas inéditas no clube. Eu acho que se fosse numa condição normal, teríamos um jogo um pouco mais equilibrado, mas acho que amanhã, para mim, é amanhã mesmo, né? Confirmado. Amanhã. Para mim, amanhã o favoritismo é do Flamengo. O Flamengo tem todos os motivos do mundo para se matar nesse jogo. E o Fluminense tem todos os motivos do mundo para ir mais, sabe?
A única motivação é ferrar o Flamengo. Eu acho muito pouco. Eu acho que o outro tem motivação para ganhar o jogo e acho que o Flamengo ganha o jogo. Para mim, o Flamengo é favorito. Favorito. Mas a gente fala do atual campeão da Libertadores no seu último jogo que vale alguma coisa nessa temporada. Eu acho que é um jogo muito igual, porque o Fluminense está jogando muito bem. O Fluminense está confiante, está empolgado com a Libertadores. Olha o que pode ser o ano do Fluminense. Ganhar um título do Flamengo do jeito que foi no Campeonato Carioca, saiu perdendo por 2-0, ganhou de 4-1. Depois, campeão da Libertadores de forma inédita, o grande sonho da torcida do Fluminense. E ainda poder tirar o Flamengo da luta pelo título brasileiro, Bruno Prado. Não sei se o Flamengo é tão favorito nesse jogo aí, não. Eu acho o jogo bem duro. Talvez o mais difícil é que tem também o Bragantino e o Atlético Mineiro, né? O Flamengo tem muitos jogos em casa, mas tem adversários fortes. Eu acho um jogo duro, né? E o histórico recente de Flamengo e Fluminense, ele tem sido... Teve um momento que estava o Fluminense bem à frente, assim, no histórico recente. O Fluminense era um time muito difícil para o Flamengo, ainda é. O Flamengo esse ano, até pelo menos na Copa do Brasil, conseguiu eliminar o Fluminense, mas perdeu a final do estadual desse ano e do ano passado. Também teve algumas derrotas em campeonatos nacionais. Então, eu acho que é um jogo bem duro. Talvez seja o último jogo de um Fluminense ainda mobilizado de certa maneira no Campeonato Brasileiro, porque é um jogo grande, todo mundo quer jogar, né? Tem vários fatores, jogadores, o campeão da Libertadores desse ano contra o campeão da Libertadores do ano passado, a rivalidade, os dois treinadores, né? Como você falou, o último técnico da seleção e o atual técnico. Eu acho um jogo bem duro. Flamengo, claro que é um jogo muito mais importante para o Flamengo, né? O Flamengo está tentando ganhar o título brasileiro, o Fluminense já resolveu a vida dele esse ano. Mas eu acho que é um jogo bem difícil. Eu acho que daquela projeção que a gente fez agora de pontos, esse é um jogo que eu considero, sim, a hipótese razoável aí do Flamengo perder ponto. É um jogo bem duro. Eu também, é aquilo que eu falo, né? O Flamengo, pra mim, tem esse jogo contra o Fluminense. Red Bull Bragantino, eu acho que o Flamengo vai ganhar bem. Acho que ganha no Maracanã. Mas tem esse jogo do Fluminense e o jogo contra o Atlético Mineiro. Esses dois jogos em casa vão ser, assim, muito difíceis, pela rivalidade, pelo que eles carregam. Agora, tem aquele outro lado também. Se o Flamengo ganha do Fluminense e do Red Bull Bragantino nos dois próximos jogos, aí é difícil segurar esse Flamengo, porque aí vai mostrar que voltou a vergonha na cara desse Flamengo, porque esse Flamengo, a gente sempre falou aqui, se ele não jogou nada nessa temporada, foi por falta de vergonha na cara. Foi por acomodação, porque time tem. Tem baita jogadores, tem erro de treinador? Tem, mas não dá pra gente achar que é só erro de treinador um ano tão patético do Flamengo até aqui. Então, se o Flamengo emplaca vitória contra o Palmeiras por 3-0, vitória contra o Fluminense e vitória contra o Red Bull Bragantino, aí vai ser difícil segurar o Flamengo e ele só vai jogar em casa. Eu repito, o Flamengo só vai ter 2 jogos fora de casa. Um contra o América Mineiro, que não vai usar o mando de campo, vendeu para ganhar dinheiro já que já está rebaixado. Vai ser em Uberlândia, vai ser todo o estádio de flamenguistas. E além disso, vai ter o São Paulo no Morumbi na última rodada, que é sempre chato. Vale lembrar que o Flamengo foi campeão brasileiro em 2020, jogando contra o São Paulo no Morumbi, mas perdendo para o São Paulo no Morumbi. Então, é aí um Flamengo que tem essa chance, e aí eu vou repetir a opinião do Mauro César Pereira e vou perguntar pra você, Flávio Prado. Cebolinha não pode ser barrado pra esse jogo. O Cebolinha demorou pra ele entrar no ritmo do Flamengo. Eu mesmo critiquei muito, falava que o Cebolinha foi comprado por mais de 70 milhões de reais, ganha mais de 1 milhão de salário e não estava jogando nada. E nos últimos 2 jogos ele jogou muito. No último, principalmente contra o Palmeiras, ele foi muito decisivo. O cara animou com a chegada do Tite. Foi o Tite que convocou ele para a seleção brasileira e que fez do Cebolinha o grande destaque da Copa América de 2019, último título da seleção brasileira. E foi o Tite que convocou o Cebolinha também, muito mais do que convocou o Bruno Henrique. E vale a gente lembrar, 2019 foi o ano do auge para o Cebolinha e foi o ano do auge do Bruno Henrique. Bruno Henrique no auge no Flamengo, ganhando tudo e jogando muito. E ele priorizou o Cebolinha. Ou seja, é a hora de dar sequência pro Cebolinha. Bruno Henrique é ídolo, é um baita jogador, mas agora tem que esperar a chance dele de novo. Eu não vejo hipótese do Cebolinha sair do time. Não vejo.
Você ficaria muito surpreso se o Tite tomasse essa atitude, até pela linha de trabalho do Tite, né? A maneira como ele trabalha muito bem o grupo. O forte do Tite, além da parte tática, é o grupo. Ele trabalha bem o grupo, ele sabe muito bem o que implicaria nisso, né? O critério de meritocracia. Ele fala muito em meritocracia, ele usa muito essa palavra, meritocracia, nas convocações e tal. E por meritocracia, o Cebolinha tem que continuar no time. E acredito que vai continuar. Como acredito também que ele tem essas duas armas espetaculares no banco de reservas, ou até mais, né? Ele tem Everton Ribeiro, ele tem Bruno Henrique, ele tem Gabigol, ele tem Thiago Maia, tem armas importantes. Acho que o Bruno Henrique ele vai usar a primeira alteração que ele vai fazer, se for preciso. Mas não acredito que ele vai mexer com isso, não. Não acredito. Seria uma grande surpresa, seria alguma coisa muito fora do padrão Tite de trabalho. Não acredito que ele mexa com o Cebolinha. Não acredito. Agora, Bruno Prado, a gente fala aí, né, do Cebolinha, tem também o Luiz Araújo, que está crescendo muito nesse Flamengo. Com esse esquema do Tite de usar 2 pontas de velocidade que voltam muito para marcar, tendo ali o Pedro mais centralizado, uma opção que ele poderia ter era inverter algum dos dois de lado. Vamos botar Bruno Henrique e Cebolinha juntos e investe um de lado. Mas também não dá para tirar o Luiz Araújo. O garoto também tá jogando muito bem. Ou seja, provavelmente a gente vai ter Bruno Henrique e Gabigol no banco nesse Fla-Flu. Sim, é bem provável. Também o Gabigol, com certeza, já tem ficado no banco. Bruno Henrique fica essa dúvida porque ele está voltando de suspensão. Mas também acho, já falei isso depois do jogo com o Palmeiras aqui no Canelada, que ele vai manter o time. Porque o time funcionou, andou com o Luiz Araújo, com o Everton Cebolinha. Acho que o Thiago Maia também vai ficar no banco, que é outro que volta de suspensão. Acho que ele vai manter o time que jogou contra o Palmeiras. Acho que ele vai escalar exatamente o mesmo time que jogou contra o Palmeiras. Porque andou, funcionou. Tem esse detalhe também da parte tática do time que o Mauro falou aqui, que o Bruno Henrique e o Cebolinha, eles têm uma característica diferente, né? Para o Cebolinha é mais fácil recompor pelo lado, né? O Bruno, ele muitas vezes, ele gosta de partir da esquerda para o meio, mas eu vejo o Bruno Henrique mais como um segundo atacante do que como um ponta. Acontecia muito quando tinha a dupla Bruno Henrique e Gabigol, o Bruno Henrique partir da esquerda para o meio, o Gabigol da direita para o meio, e os dois formarem uma dupla ali. Não, era uma movimentação muito característica, até aquela jogada, o Gabigol cortando para o meio e cruzando ali no segundo pau para o Bruno Henrique. Né? O Bruno Henrique entrando bastante na área, até porque também é alto, cabeceia bem, finaliza bem. Então agora, eu acho que o Tite ele acertou o time numa formação que sem a bola é um 4-4-2, 2 linhas de 4, os 2 pontas alinhando com os volantes e o Arrascaeta e o Pedro mais soltos. Então acho que ele não vai mudar. O Everton Cebolinha, além de ter feito um bom jogo, ele faz, para ele é mais fácil jogar sem a bola, fechar o lado e apoiar, ficar com a bola, ele avança pela esquerda, sem a bola ele fecha pelo lado. Para ele também é mais fácil fazer isso. Bom, a gente tem vários duelos aí, né, particulares nesse jogo. Tem Tite contra o Fernando Henrique, tem ali também o Cano contra o Pedro, a gente tem Arias contra a Cebolinha, contra o Luiz Araújo, tem o André contra o Pulgar. Pô, são 2 dos melhores volantes hoje do futebol brasileiro. André contra Pulgar. Então, vai ser um jogaço. Vai ser um jogo grande. E jogo que aqueles grandes nomes também gostam de jogar, né, Flávio Prado? Marcelo, Felipe Melo. São esses jogadores do Fluminense também que conseguiram conquistar uma Libertadores pelo Fluminense. O Felipe Melo tem 3 Libertadores. Será que dá pra jogar? Ele saiu machucado, né, no jogo. Ele saiu no primeiro tempo contra o Boca. Eu não sei como... Ele saiu com um problema muscular no primeiro tempo contra o Boca. É difícil ele jogar, mas enfim, é um jogador que, putz, é o jogo que eles gostam, né? O Marcelo está acostumado a jogo assim, e tem a rivalidade. O fator rivalidade pesa assim. É que eu acho que no fundo, sabe, se você for motivar por motivar, o Flamengo tem muito mais razão para ganhar. E outra coisa, né? Olha o Tite falando com a gente, eles ganharam a Libertadores esse ano, nós não ganhamos nada, né? É muita coisa, é muito pesado. Do outro lado, pô, vamos ver se a gente detona os caras e tal. Eu acho que é mais motivante você ganhar, conquistar alguma coisa do que tirar alguma coisa do outro. Por isso que eu acho que o Flamengo tem favoritismo nesse jogo. Não, e é o ano, né, Flávio?
É a competição para não deixar o ano do Flamengo ser patético. Seria maravilhoso. O ano do Flamengo foi um vexame. Sim. Se o Flamengo consegue ter uma arrancada histórica no Brasileiro, tirando ainda o título do seu maior rival, o Botafogo, que já estava considerado conquistado, o Botafogo já era considerado campeão, isso ganha muito peso pro Flamengo. Se ganha o título, acabou, não tem negócio de... Aí tá salvo o ano e com muita honra. Eu acho o Campeonato Brasileiro o título mais importante que se disputa. Eu acho a Libertadores, eu discordo. Não, claro, mas a Libertadores, ela é uma coisa... assim, a Libertadores é uma coisa eventual, você depende de uma série de fatores, você depende às vezes até de um pouquinho de sorte, tem uma dependência do ano passado, de uma classificação. O brasileiro eu valorizo muito por ser turno e retorno, por ser aquela competição que você pode fechar naquele ano, você mostra a regularidade. Embora o Flamengo seja irregular, ele vai ter que fazer da irregularidade dele, para que ele seja regular e ganhe um título que demanda regularidade, fazer uma coisa absurda no final para compensar as bobagens que foram feitas antes. E aí vai dar uma regularidade. Vai ter que fazer um super momento no final para compensar um monte de bobagens que foram feitas na primeira fase do campeonato. Então, eu acho que esse torneio é o mais complicado, mais difícil. Ninguém é campeão brasileiro por acaso. Ou você dá grandes arrancadas, né, para equilibrar o que você faz. E uma Libertadores você pode ganhar por contingência. Pode acontecer, você vai empatando. Ué, o Boca poderia ser campeão sem ganhar praticamente jogo nenhum. Então, eu acho que um Campeonato Brasileiro é muito... Lógico que a Libertadores é mais importante, né, marca mais o clube. Mas o título, né, que você disputa, que exige mais, te cobra mais e que, portanto, eu valorizo muito, é o brasileiro. Eu acho a Libertadores mais legal. Eu acho mais importante de se ganhar. Acho que até o torcedor também acha. O mais importante eu acho que você pode ganhar mais ocasionalmente. O brasileiro depende de uma regularidade, né? E aí, se você faz barrigado igual o Flamengo, você vai ter que ter superação. Na nossa estatística aqui, o Flamengo vai disputar 15 pontos e quem deu menos deu 11, 12. É uma arrancada extraordinária no final contra adversário de porte. Por isso que eu faço, você acaba gerando uma regularidade.